Boa noite, meu nome é Antônio Correia. Eu nasci e fui criado em Satubinha, uma pequena cidade no interior do Maranhão, que na época era apenas um povoado. Nos anos 90, Satubinha se tornou oficialmente uma cidade, mas atualmente eu moro longe de lá. Eu deixei a região em busca de trabalho e acabei chegando a Teófilo Otoni, em Minas Gerais. No entanto, gostaria de compartilhar com vocês uma história que aconteceu comigo na estrada que ligava a cidade ao povoado onde eu morava no final dos anos 80. Essa experiência foi um dos motivos pelos quais decidi deixar a minha cidade e explorar o mundo em busca de trabalho. Naquela época, meu irmão Daniel e eu montamos uma pequena padaria na cidade. Como de costume, preparávamos os pães à noite e deixávamos fermentando. Perto do amanhecer, saíamos de casa para assá-los. Naquele tempo, nosso único meio de transporte era uma bicicleta circular. Como eu era mais velha e mais forte, sempre levava meu irmão na garupa. No entanto, a estrada era deserta e tínhamos que pedalar cerca de 5 quilômetros para chegar à cidade. Antes de chegarmos lá, passávamos por uma encruzilhada com uma árvore bem grande. Apenas mais adiante encontrávamos algumas casas à beira da estrada. Era bem afastado mesmo. Uma das casas à beira da estrada era a residência do velho Casemiro de Altemira. Ele era um homem mais velho e, segundo a população local, havia vivido na época da escravidão, fato comprovado pelo seu registro. Apesar da sua idade bem avançada, Casemiro ainda trabalhava na sua própria plantação e produzia muitos alimentos para o seu sustento. Ele era viúvo e vivia sozinho, mas a sua filha preparava sua comida todos os dias. Incrivelmente, ele conseguia se virar sem ajuda de ninguém. Em uma tarde, quando meu irmão e eu estávamos indo para casa, passamos em frente à casa de Casemiro e o vimos sentado em um tronco de madeira improvisado como se fosse um banco, debaixo de uma árvore. Ele nos avistou e nos chamou fazendo gesto com as mãos. Eu parei a bicicleta, abri o colchete e caminhei em direção a Casemiro, que estava sentado e fumando um cigarro. Pedi a sua bênção e naquele momento imaginei que ele ia pedir alguns pães, já que de vez em quando ele comprava de nós. Para nossa surpresa, ele apenas nos perguntou se sabíamos que dia era aquele. Na hora, até pensei que ele estivesse ficando esquecido. No entanto, antes mesmo de eu e meu irmão respondermos, ele nos disse: "Meninos, estamos na quaresma. Quando for sexta-feira de lua cheia, não é bom que vocês passem por essa estrada de madrugada. Já moro aqui há muito tempo e na quaresma sempre aparece um bicho na encruzilhada onde vocês vieram para ir para casa." Eu juro que não entendi, mas não quis desrespeitar um homem idoso. Então eu disse que tomaria cuidado, mas antes que eu pudesse levantar para ir embora, a filha do homem, Dona Rosa, saiu da casa com 3 xícaras de café recém-coado e um bolo. Meu irmão e eu tomamos o café, mas notei que Dona Rosa parecia incomodada com algo. Perguntei o que estava acontecendo e ela mencionou seu pai, Casimiro, e sua teimosia em ficar sozinho naquele lugar remoto, apesar de ela querer levá-lo para morar com ela. Aproveitei a oportunidade para perguntar sobre o bicho que ele mencionava, mas Dona Rosa olhou para o pai e disse que achava que era coisa da cabeça dele. Meu irmão e eu nos despedimos deles e quando estávamos saindo, seu Roque, o marido da Dona Rosa, chegou para buscá-la e levá-la para a casa deles em um sítio ali próximo. Peguei minha bicicleta e comecei a pedalar. Até cerca de 100 metros, viramos na encruzilhada e fomos para casa. Chegando lá, relatei aos meus pais sobre o que Casemiro havia dito. Eles disseram que já tinham ouvido falar do tal bicho que aparecia de vez em quando na quaresma, mas nunca tinham visto nada. Mesmo assim, concluímos que não era bom duvidar das coisas desconhecidas. Naquela semana, seguimos com a nossa rotina, mas na sexta-feira de lua cheia, eu e meu irmão levantamos, pegamos nossas coisas e saímos para assar pão. A lua iluminava tanto que nem precisávamos de lanterna. E
Quando estávamos descendo a ladeira que chegava à encruzilhada, avistei o que parecia ser um homem parado embaixo de um pé de babaçu. Mesmo a uma distância considerável, pude perceber que ele parecia ser careca e muito branco. Naquele momento, eu senti um arrepio percorrer todo o meu corpo, pois não havia ninguém naquelas características físicas ali por perto. Mesmo assim, continuei descendo a ladeira, mas acabei perdendo meu irmão, que pegou o facão da baía para se proteger. Enquanto passávamos em frente ao pé de babaçu, a pessoa apareceu do meu lado e quase perdi o controle da bicicleta, que começou a oscilar de um lado para o outro. Consegui me firmar, mas meu irmão começou a gritar, dizendo que a coisa estava vindo atrás de nós. Naquele momento, a única coisa que pensei foi em pedir ajuda do seu Casimiro. Chegando em frente à sua casa, pulamos da bicicleta e entramos em seu terreno, enquanto eu gritava por ajuda. Depois de alguns segundos, ouvi a voz dele ordenando que contornássemos a casa e entrássemos pelo fundo. Ele abriu a porta e, sem que precisasse explicar o que havia acontecido, ele já estava ciente de toda a situação. Meu irmão não parava de falar e nós nos sentamos em um banco próximo ao fogão a lenha da cozinha da casa. Eu não tinha coragem de dizer nada, mas depois de alguns minutos ouvimos uns gritos que pareciam grunhidos vindo do lado de fora da casa. Como a porta era dividida em duas partes, conseguimos olhar pelo espaço entre elas e ver a criatura do outro lado da cerca. De perto era ainda mais assustadora. Com um corpo liso e sem roupas, ela media cerca de 2 metros e seus olhos eram enormes, quase do tamanho de uma bola de sinuca. Aquela foi a coisa mais assustadora que eu já tinha visto em toda a minha vida. Meu coração quase saiu pela boca, mas seu Casimiro nos tranquilizou, dizendo que a criatura não poderia entrar em sua casa. Após alguns minutos, a criatura se afastou em direção à encruzilhada, então aproveitei para me despedir e seguir em direção à padaria. Pela manhã, retornei ao povoado e visitei a casa de seu Casimiro para agradecer sua ajuda e levar pães como forma de agradecimento. Conversamos um pouco e ele me explicou que a criatura só aparecia durante as noites de lua cheia da quaresma, e que fora essa época eu poderia ficar tranquilo. Os dias foram passando e nem eu nem meu irmão avistamos mais a criatura na estrada. No entanto, na sexta-feira santa daquele ano, eu não trabalhei durante o dia, mas precisava fazer pão para vender no sábado. Por isso, combinei com meu irmão de irmos de madrugada, por volta das 2 horas da manhã, para a padaria. Antes de sair, minha mãe me disse que estava com um mau pressentimento, mas mesmo assim, fomos. Passamos pela encruzilhada e não vimos mais nada, mas pouco antes de chegar em frente à casa de seu Casimiro, ouvimos alguns ruídos e a criatura apareceu novamente. Eu e meu irmão saímos correndo e gritamos por seu Casimiro, mas nenhuma luz acendeu em sua casa. Ele provavelmente tinha ido para a casa da sua filha. E a única coisa que podíamos fazer era arrombar a porta dos fundos e nos esconder dentro da casa, assim como havíamos feito pela primeira vez que o bicho apareceu na estrada e depois desapareceu. Mas, assim como da primeira vez, depois de um tempo, o bicho foi embora. A partir daquele dia, comecei a ter medo e desisti daquele trabalho. Foi aí que eu decidi sair pelo mundo e procurar outras oportunidades. Até hoje, não entendo o motivo pelo qual o bicho não entrava no terreno de seu Casimiro. A impressão que eu tenho é que ele sabia alguma reza ou encantamento que o impedia de invadir suas terras. No ano seguinte, seu Casimiro adoeceu e acabou falecendo, e então ocorreu outro mistério. Desde sua morte, ninguém nunca mais ouviu falar ou viu esse estranho ser que aparecia na estrada durante as noites de lua cheia da quaresma e que assustava a todos. Qual seria a relação entre seu Casimiro e essa criatura? Eu não faço ideia, mas com certeza havia algo muito estranho acontecendo ali.